Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje a gente vai fazer uma análise do Match Odds no Campeonato Brasileiro da temporada 2022. Não é método, vou tentar dar alguns insights para vocês pensarem em possibilidades. A ideia desse vídeo surgiu graças a um vídeo do grande mestre Netuno no Café com Apostas do dia 21 de junho de 2022. Ele estava fazendo uma análise do jogo Chapecoense e CRB e deu esse insight para a gente fazer esse estudo, né? Aqui não é o método, mas é uma forma da gente visualizar como é que seria feito essa análise. Vou deixar o link do vídeo original do Netuno aqui na descrição e vamos lá para o nosso estudo. Então o que a gente vai fazer? Inicialmente, vai importar as nossas bibliotecas de sempre, né? O Pandas, o Data Table e o Warning. E vamos importar o Data Frame do Campeonato Brasileiro, né? Vou criar um Data Frame DF, vou utilizar o comando pd.read_excel e aqui é o link da planilha lá do Football Data. Como vocês sabem, essa planilha ela tem todas as temporadas. Então, ó, ela começa lá em 2012 e vai até 2022. A rodada passada. Essa rodada ainda não foi atualizada. Então, a gente tem muita informação. E dentre as informações, a gente tem o país, a liga, temporada, data, hora do jogo, os nomes dos times. Aqui a gente tem os gols marcados pelo mandante, os gols marcados pelo visitante, o resultado. Aqui são as odds da Pinnacle. E aqui são os máximos e as médias das odds, tá certo? Então a gente vai fazer uma limpeza nesses dados antes da gente começar. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser selecionar algumas colunas. Season, date, home, home goals, result e as odds da Pinnacle. E vou renomear como a gente faz normalmente. Visualizando o nosso data frame, a gente ainda tem o nosso data frame completo desde 2012, mas já renomeado do jeito que a gente quer. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um filtro. O meu filtro que eu vou criar, eu vou pegar o meu data frame na coluna Season e quero apenas os valores que possuem o ano de 2022. Vou salvar essa informação, esse filtro, dentro do meu data frame original. Vamos visualizar o nosso data frame. Temos aqui apenas os jogos de 2022, tá certo? Para a gente saber como é que está o nosso data frame, o que a gente vai fazer? A gente pode dar um df.info e aqui a gente tem, ó, quais são as informações, o index, né? Quais são as informações, as colunas e quantos valores a gente tem. Até o momento temos 140 jogos no Campeonato Brasileiro dessa temporada, tá bom? Só para vocês saberem. Nosso próximo passo vai ser o seguinte: vou criar 3 funções. A primeira função que eu vou criar vai ser a probabilidade home. Segunda função que eu vou criar vai ser a probabilidade draw. E a terceira função que eu vou criar vai ser a probabilidade away. O que essa função vai fazer? Probabilidade do home vai ser o quê? Vai ser 1 sobre a odd do time mandante. Probabilidade do draw, do empate, vai ser 1 sobre a odd do empate. E probabilidade do away vai ser 1 sobre a odd do away. Aqui ele vai retornar a probabilidade do home. Aqui ele vai retornar a probabilidade do empate. E aqui ele vai retornar a probabilidade do away, tá certo? Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai criar as colunas pH, que vai receber a função, o valor calculado na função probabilidade home. Vou criar a coluna PD, que vai receber a probabilidade do draw. E vou criar a coluna PA, que vai receber a probabilidade do away, tá certo? Agora a gente vai fazer o nosso teste, né? Fazer o nosso teste, o que a gente vai ter? Vamos só visualizar a nossa coluna. Então tá aqui, ó, as 3 colunas que a gente criou. Se você pegar 1 e dividir pela odd, você tem a probabilidade de cada um dos 3 mercados. O menor valor de probabilidade que ele vai ter vai ser 0, e o maior valor de probabilidade que ele vai ter vai ser 1, tá certo? O que a gente está fazendo? A gente está normalizando as probabilidades dos nossos mercados. Agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar um caso específico, né? Vou
utilizar o São Paulo como exemplo. E vamos fazer o seguinte, vou criar um data frame 1, onde eu vou pegar o meu data frame original e vou agrupar pelo time mandante. E dentro desse time mandante, eu vou pegar apenas o São Paulo, tá certo? Vou pegar o time que eu selecionei. Qual foi a variável que eu salvei dentro dessa palavra time? São Paulo. Vou criar um data frame 2, onde eu vou agrupar apenas os visitantes, né, o time jogando como visitante, e dentro desse grupo eu vou pegar o time, e o time que eu vou pegar vai ser o São Paulo. Então, vamos executar. Ele vai criar o data frame 1, aqui ó, apenas os jogos onde o São Paulo é o mandante, e vou criar o data frame 2, que vai pegar apenas os jogos onde o São Paulo é visitante, tá certo? Qual vai ser o nosso próximo filtro? Eu quero saber quais são os jogos onde o São Paulo ganhou. Então, vou criar um filtro 1, que vai ser o quê? Gols do time mandante maior do que gols do time visitante. Nesse caso, a gente tem que o São Paulo ganhou, se por um acaso ele marcou mais gols que o visitante. Vou criar uma variável chamada DataFrameHome, onde eu vou armazenar esse filtro e vou pedir para ele mostrar na tela o resultado. Então, ó, desses 7 jogos, o São Paulo ganhou 4, tá certo? Para mim não ter que ficar anotando, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável vitórias_home, que vai ser o quê? Vai ser o comprimento do meu dataframe df_home. Quem é o meu dataframe df_home? É esse camarada aqui. Qual o tamanho dele? 4. Então ele vai salvar esse valor dentro da palavra vitórias_home. As não vitórias_home englobam o empate e a derrota. Vai ser o quê? Vai ser o meu dataframe original, que é o dataframe 1, menos o comprimento, o comprimento do dataframe 1, menos o comprimento do dataframe que eu acabei de criar somente com as vitórias do home, que vai ser 7 menos 4, que vai ser 3, tá certo? Então, vou executar essa linha, e só para a gente conferir, vamos perguntar para ele qual é o valor que está armazenado em vitórias_home? 4. Qual é o valor que está armazenado em não vitórias_home? 3. Então, ele está fazendo tudo certo, ok? Agora vamos ver os jogos do São Paulo fora de casa, tá bom? Jogos do São Paulo fora de casa. Quero saber quais foram os jogos que ele venceu. Então, gols do away tem que ser maior do que gols do home. Vou salvar esse filtro dentro do dataframe A, né, df_a, e vou pedir para ele imprimir. Nenhum jogo São Paulo ganhou fora de casa. Lembrando que aqui só temos dados até a rodada passada. Vamos pegar vitórias away. Vou pegar o comprimento desse dataframe aqui, e o não vitórias vai ser o dataframe original menos a quantidade, né, o tamanho desse dataframe df away. Vou executar essa linha e vamos conferir, né, só por desencargo de consciência. Vitórias away, 0. Não vitórias away, 7. Então, tá tudo certo. E agora vamos, né? Quantidade de vitórias do São Paulo vai ser o quê? Vitórias ele jogando em casa e vitórias dele jogando fora. Não vitórias vai ser não vitórias dele jogando em casa, mais as não vitórias dele jogando fora. E aqui, só para deixar estiloso, eu coloquei print. O time selecionado venceu tantas vitórias, partidas, né? E perdeu tantas não vitórias, também partidas. Coloquei esse str porque a gente está juntando texto com números. E o comando para a gente transformar, né, o comando print, ele vai precisar que a gente ou esteja tudo em números ou em caracteres. Então, esse comando vai transformar esse número em caractere para que ele possa obedecer e executar sem erro essa concatenação. Então, vamos executar. Então, tá aqui, ó. São Paulo venceu 4 partidas e perdeu 10 partidas. Na realidade, não é perdeu, né? E não venceu 10 partidas, né? São Paulo venceu 4 partidas e não venceu 10 partidas, porque aqui a gente tem as derrotas e os empates, tá bom? O insight que o Netuno deu no vídeo dele foi o seguinte. Vamos imaginar o seguinte. Digamos que eu entrasse back em cada um dos jogos do São Paulo, né?
eu teria tido 4 partidas onde eu teria green e teria 10 partidas onde eu teria red. Então, o green vai ser a vitória vezes 100, né? Pegando um stake de R$100. E o red vai ser não vitórias vezes 100, tá bom? Ou, se você quiser, pode colocar 1, né? Se a sua stake for 1. Vamos colocar 1, que é o padrão que a gente está adotando, tá bom? Então, vou criar essa variável. Qual seria a probabilidade justa, né, do São Paulo para a próxima partida, né? Próxima partida do São Paulo foi hoje. São Paulo contra o Atlético Goianiense. Aliás, Atlético Goianiense contra São Paulo. Então, qual vai ser a probabilidade justa, né? Probabilidade justa é aquela onde a gente empate, né? Onde eu tendo green, né, a gente empataria com a quantidade de reds que a gente teve, tá certo? Então, qual seria essa probabilidade justa? Seria a quantidade de greens dividido pela quantidade de red. Sabendo a probabilidade, o que a gente faz para encontrar a odd? A gente simplesmente pega o inverso da probabilidade. Então, a odd justa vai ser o quê? Vai ser 1 dividido pela probabilidade justa. Então, vou até colocar aqui, odd justa, e aqui no print vou colocar odd justa. Então, vamos executar essa célula e vamos ver qual vai ser o resultado. Então, aqui, ó, a odd justa para a próxima partida do São Paulo é 2,5. Se você verificar qual foi a odd que o São Paulo iniciou o jogo hoje, foi 2,75. Ou seja, tinha muito valor um back São Paulo, porque a odd justa, de acordo com as estatísticas, era 2,5. Qualquer valor acima disso já tem valor. Lembrando, pessoal, que como o Netuno falou no vídeo, isso aqui não é um método, é apenas um insight para você ver como as odds elas fornecem informações preciosíssimas para a gente, né? Você pode também verificar aqui a probabilidade justa, né? Você pode pedir para ele imprimir a probabilidade justa e você vai ver que a probabilidade justa do São Paulo para esse jogo era 0,4, né? E pegando a odd que a casa estava oferecendo para a gente, que era 2,75, se a gente pegar 1 dividido por 2,75, a gente obtém o valor de 0,36, né? Que é muito próximo da probabilidade justa que a gente encontrou utilizando esse modelo. É claro que aqui a gente tem poucas partidas, né? O ideal seria a gente ter pego também a temporada passada, né, para fazer o histórico. Quanto mais jogos a gente tiver, mais próximo, né, da odd justa a gente vai estar, tá certo? Então fica como dever de casa para vocês testarem outros times, testarem mais jogos, estudarem quais são as possibilidades que a gente tem quando a gente estuda as odds oferecidas pela casa de aposta. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com seu colega, entra no nosso grupo Telegram, onde a gente pode trocar uma ideia. E é isso. Vou deixar 2 vídeos para vocês, né? Um com a nossa nova base de dados e um com o nosso método de Over 2.5 FT. A atualização dele, mais especificamente. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.